Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 31 de maio de 2022. Estudo reforça a ideia de que a vida passa diante dos olhos antes da morte. Parte 1. A ideia de que o instante da morte proporciona ao ser humano contato com uma série de memórias sempre foi considerada uma possibilidade real por muitas pessoas, de acordo com relatos de quem sobreviveu. Agora, uma curiosa pesquisa recente realizada por neurocientistas coletou dados que podem dar força à teoria de que a vida passa diante dos olhos de uma pessoa prestes a morrer. O estudo em questão, publicado pela revista Aging Neuroscience, da editora Frontiers, acompanhou a morte de um idoso ao acaso, no momento de seu adoecimento e sugere que o cérebro pode permanecer ativo e coordenado durante a transição para a morte, realizando atividades semelhantes às que ocorrem nos momentos de sonho, flashbacks ou meditação. A hipótese foi fortalecida graças a observações feitas por acaso por uma equipe médica da Universidade de Tartu, na Estônia. Tudo começou quando o Dr. Raul Vicente e seus colegas estavam detectando e tratando as convulsões de um paciente de 87 anos com epilepsia, por meio da eletroencefalografia contínua, exame que faz registros gráficos de correntes elétricas emitidas no cérebro. Então, durante a avaliação, o paciente teve um ataque cardíaco e morreu. A situação permitiu que as atividades realizadas pelo cérebro dele no momento do óbito fossem registradas pela máquina. Ao analisarem os dados, os neurocientistas perceberam mudanças nas chamadas oscilações cerebrais, padrão de atividade envolvido em funções como concentração, sonho, meditação, recuperação de memória, processamento de informações, percepção consciente e até mesmo flashbacks. Por meio da geração de oscilações envolvidas na recuperação da memória, o cérebro pode estar reproduzindo uma última lembrança de eventos importantes da vida pouco antes de morrermos, semelhantes aos relatados em experiências de quase morte, disse Ajmal Zemar, neurocirurgião da Universidade de Louisville, do ZEUA, responsável por organizar o estudo. A pesquisa de Zemar e seus colegas, revisada por pares, é a primeira do tipo ao medir atividade cerebral viva durante o processo de morte em humanos, portanto ainda é cedo para tirar conclusões. Essas descobertas desafiam nossa compreensão de quando exatamente a vida termina e geram importantes questões subsequentes, como aquelas relacionadas ao momento da doação de órgãos, refletiu o neurocirurgião. Mudanças semelhantes já foram observadas em ratos, mas são necessários mais estudos em pessoas para avançar no assunto, até porque o cérebro analisado no novo estudo pertencia a um paciente com lesão, convulsões e inchaço. De qualquer forma, Zemar cultiva a esperança de que a coleta de mais registros desse tipo pode levar a uma maior compreensão sobre a morte. Como neurocirurgião, às vezes lido com a perda. É indescritivelmente difícil dar a notícia da morte a familiares arrasados. Algo que podemos aprender com esta pesquisa é, embora nossos entes queridos tenham fechado os olhos e estejam prontos para nos deixar e descansar, os cérebros deles podem estar revivendo alguns dos melhores momentos que viveram, concluiu. Antes de compreender que a vida passa diante dos olhos no momento da morte, precisamos compreender o que acontece com o espírito após a morte. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre a alma após a morte e sua individualidade, nas questões 149. Que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartará momentaneamente. 150. A alma, após a morte, conserva sua individualidade. Sim, jamais a perde. Que seria ela, se não a conservasse? Como comprova a alma sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. A alma nada leva consigo deste mundo?
nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor, lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. No livro Episódios Diários, o espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos esclarece mais: tudo que nasce, vive, morre e se transforma. O corpo se organiza, tem o seu ciclo vital, desagrega-se e modifica as moléculas que o constituem, mediante o fenômeno da morte. A morte é, portanto, acontecimento biológico, inevitável, para todas as formas vivas na Terra. Considera a fragilidade orgânica na qual te movimentas, e, ao cair do dia, antes do repouso no lar, pensa na possibilidade de a perderes mediante a transformação pela morte. O sono é uma quase desencarnação, e ninguém tem segurança se despertará na aparelhagem física no dia seguinte. Faze uma avaliação do teu dia, busca retificar o em que te enganaste, reprograma as tuas atividades e vive com a retidão que caracteriza aquele que dispõe de pouco tempo, confiando no prosseguimento da vida após o transe. Desenfaixa-te dos zelos retentivos com a retaguarda, sempre que te sintas atado, recordando que a vida prossegue, e toda vinculação com os caprichos humanos representa sofrimento em programação. Todos os momentos que passam, podem ser considerados adeuses. Assim, avança para o amanhã, libertando-te, para alcançares o triunfo da tua imortalidade. Esta foi a crônica do amanhecer de 31 de maio de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.